hoje está ligada à inteligência artificial, à tecnologia, usando a tecnologia, né, para qualificar o processo criativo, mas ela jamais vai deixar de estar ligada também ao repertório, às referências e à arte. O convidado deste episódio é Ricardo Pireco, artista plástico. Seja muito bem-vindo, Ricardo, ao Gabi. videocast da Rock aqui no Semana Caldeira. Obrigado, valeu pelo convite. Ricardo, vamos começar falando, Pireco, da parte que tu tem aqui bem sensível, assim, eu acho que tem um sentimento junto, né, desse trabalho, que é o pátio aqui. Sim. Do Caldeira. Sim. Ele foi tomado pelas águas, ele manchou. Sim. Como é que foi aquele processo criativo e também aquele processo de resiliência, onde ele foi reconstruído? Legal, ótima primeira pergunta. Foi uma situação totalmente inesperada, inusitada, desafiadora para todos. Eu acho que a pinturinha ali que eu fiz, e chamo de pinturinha, mas que no contexto aqui, quando eu entrei no Caldeira, alguns dias depois da água baixar, a água ficou aqui 28 dias, talvez. Quando eu entrei aqui, eu não queria nem pensar na minha pintura. Tinha realmente muita coisa muito, muito séria acontecendo. Mas a pintura que eu fiz, né, um projeto encomendado pela Red Bull e pelo Caldeira, não durou nem um mês. Eu finalizei ela, acho que no início de abril. Maio. Em maio, ela... Aí, assim, como é uma pintura que tem uma altura 4,5 metros, 5, a metade danificou em função da água. E aí, depois que a água baixou, a gente arrumou as paredes de novo e eu repintei exatamente o mesmo layout, exatamente o mesmo projeto. Só que, claro, também foi uma oportunidade para mim de dar uma melhorada, né? Porque uma pintura, realmente, ela nunca tem fim. Muitas vezes o fim da pintura é o prazo do cliente. Então eu pude dar uma melhorada, já refiz algumas coisas que eu não estava tão satisfeito, mas ela durou um mês e aí depois a gente repintou ela. Como é que é o processo criativo? Processo criativo, que nunca tem Gabi. fim, mas ele tem que ter um início, né? Sim. Qual o processo que tu usa? Eu acho que alguns artistas devem usar processos criativos diferentes. Como é que é o teu processo? Tu tem ateliê em casa? Como é que funciona? Deixa eu ver por onde começar. Eu sou um cara que eu venho de uma escola assim, de professores, meus grandes professores. São pessoas que não defendem muito o romantismo do ateliê, tá? O que seria o romantismo do ateliê? E eu também não me identifico muito com esse romantismo, que é a inspiração do artista, sabe, no processo criativo e tal. Eu sou um cara que eu acredito muito ali na transpiração e na presença dentro do ateliê. Por exemplo, não acho que as ideias acontecem fora e eu vou para o ateliê executar elas. As ideias, elas me encontram no ateliê, sabe? Eu acho que aquele ateliê tem uma questão de um lugar meio sagrado no sentido, estar ali proporciona o encontro com essas ideias, sabe? E eu sou um cara muito disso, da transpiração, muito mais do que a inspiração. O meu processo criativo é extremamente organizado, metódico, eu sou muito virginiano, sou um artista que não tem aquele ateliê bagunçado, eu sei onde está cada pincel, cada pinguinho de tinta. E acho, Gabi, que essa organização me ajudou muito a chegar onde eu cheguei, sabe? Porque 20 anos aí trabalhando com pessoas em volta, mas dentro do ateliê, sozinho dentro do ateliê, eu acho que se eu não tivesse essa organização, eu não conseguiria dar conta também, sabe? Então, meu processo é muito transpiração e presença. E como é que é pegar um trabalho, né? Aceitar um trabalho como o das crianças virtuosas que tu fizeste com a Lua, por exemplo, Sim. que é materializar, né, com ilustrações, um livro que fala da virtude das crianças. Tu é pai de 2 meninas, né? Exato. Um pai super atuante. Sim. Como é que foi fazer esse trabalho pra ti? Um Como é que pai, foi né? esse Um processo? pai, né? Um pai, como deve ser, E né? eu implico muito, porque a gente não diz uma mãezona atuante, uma super... uma mãezona, eu sou um paizão, ponto final, né? Deveria bastar, né? Mas eu sei que não é essa a realidade. Mas eu sou um pai, sim, que tenho a sorte de ter me dado conta da importância de estar o tempo todo com as minhas filhas, e eu faço isso intensamente há 10 anos. E isso mudou muito o meu trabalho como artista, como ilustrador, Gabi, porque a paternidade abriu um universo na minha cabeça. Primeiro,
um universo que eu total desconhecia, não tinha noção desse lugar gigantesco ocupado totalmente, tradicionalmente por mulheres, né? Mães, tias, avós e os pais onde estão, sabe? Então isso me deu uma vontade muito grande de eu preciso me envolver com isso, mesmo, ao ponto de se eu tiver que parar com a minha arte, eu quero realmente me envolver com isso. E eu, nos últimos 10 anos, projetos orgânicos nesse contexto mais parentalidade começaram a acontecer, assim como projetos de ilustração, me conectando também com o Pireco Pai, começaram a acontecer como livro. E isso para mim foi a coisa mais legal, porque daí eu consegui colocar o meu trabalho de ilustrador, meu trabalho como artista, também nesse contexto mais da educação, do que eu quero deixar para as crianças, o que eu quero deixar para esse mundo. E ilustrar livro infantil é uma coisa que, assim, me interessa muito, muito, muito para o futuro. Eu acho que, nossa, com as minhas filhas, assim, o que eu conheci de livros incríveis, assim, o universo do livro infantil é incrível, tanto a história como o desenho, como o projeto gráfico. E aí foi muito legal, o da Lua foi o primeiro, depois eu ilustrei mais 3 para ela já, ela está com um corpo bem sólido de livro já, acho que ela está com 7 ou 8, não consegui ilustrar todos, e o Crianças Virtuosas foi muito especial, o projeto ficou assim muito bacana, projeto gráfico do Léo Lage, grande amigo, baita designer, e os desenhos ficaram bem legais. A gente está falando nessa semana aqui muito em tecnologia. Sim. Como é que ela fica, como é que ela se faz presente na tua rotina? As perguntas estão afiadíssimas, hein? E é do improviso. Nossa, a gente tá Gabi, aqui. esses tempos aí eu participei de um processo aqui no Caldeira, fui selecionado num processo de aceleração de empresa e tal. Nunca tinha me inscrito em nada, me inscrevi, me deu um friozão na barriga, o que eu vou falar, o que é o Pireco Studio, como é que produto que eu quero vender, como é que eu faço? E todo mundo falando muito na questão da inteligência artificial. E eu ainda uso muito pouco no meu processo. Preciso aprender, tenho total noção que pode otimizar muita coisa, mas eu ainda não consegui priorizar essa etapa no meu processo interno. E aí eu batendo cabeça ali, chegou o dia do tal do pitch, eu digo, que pitch? Que isso? Eu pensei várias, não vou ir no pitch, não vou. Avisei, ó, galera, dá pra não vou. Não posso não ir? Vou não ir. Eu digo, pô, fiz toda a mentoria, eu vou ir lá. E aí eu meio que tive uma sacadinha que comecei o pitch falando assim, olha, aqui no Pireco Studio a gente acredita muito e usa muito IA. Mas peraí, não é inteligência artificial, estou falando de inteligência artística. E a galera, pô, legal, essa sacadinha é legal. E aí tentei trazer, assim, dentro do Pireco Studio, o valor exatamente desses rituais, o valor desse processo metódico, mas onde o tempo exatamente ajuda muito no resultado da qualidade, sabe? Eu sei que hoje em dia tem gente que vai resolver em 2 horas uma ilustração muito bacana, talvez muito mais bacana do que as minhas, que eu demore uma semana. Mas assim, como é que eu faço hoje em dia para contar essa história e dizer que essa uma semana é importante dentro do processo, sabe? E eu acho que tem caminhos ainda de a gente olhar assim, essa sensibilidade humana. Não é possível que 20 anos de experiência ali, trabalhando um monte, estudando, uma máquina resolva em 1 segundo, assim, sabe? Eu ainda acho que a inteligência artificial ajuda muito nos processos, eu tenho certeza que ela vai ser implementada dentro do meu processo também, mas o olhar humano ainda faz muita diferença. E vai permanecer, eu não tenho medo. Bateu um medinho no início, assim, putz, vou ficar desempregado, agora eu já estou mais... Não vou ficar não, acho que tem espaço para todo mundo. Outra parte do teu trabalho é um trabalho com algumas ações dentro de empresas, né? Não sei, tu ainda faz isso? Porque eu me lembro que, cara, na RBS tu fez uma muito legal. Eu acho que isso faz mais de uma década, quando eu tava lá ainda. Foi uma das mais legais. A das crianças? Aham. Foi uma das mais legais. Conta um pouco pra gente sobre isso. Fiz muito, Gabi, fiz muito. Como é que funciona? Como é que a empresa chega em ti como? O que tu entrega? Nos últimos anos tem 2 caminhos do meu trabalho. Um é o Pireco Studio, tá? Que são os meus trabalhos comissionados, que eu faço para empresas como a RBS, que eu faço para agências de publicidade, que eu faço para livros, assim como algumas pessoas que querem ter em casa algo muito específico. Se tu quer algo sob encomenda, é Pireco Studio. E junto com isso tem o meu trabalho autoral, que é eu, pessoa, a minha busca
pessoal, como artista, que é os trabalhos que eu assino como Ricardo Pireco, que daí tu vai no meu ateliê, tu vai ver o que eu produzi ali. Se tu gostar, tu leva, se tu não gostar, tudo bem, volta daqui a um tempo. E também... É efêmera essa... É, a minha produção como artista, tem muito a ver hoje em dia com a minha questão da paternidade, a relação com o tempo, a relação da doença que eu tive. Aí é o meu universo totalmente pessoal, do meu umbigo. Conta para as pessoas o que aconteceu. Em 2010 eu descobri que eu estava com câncer, né? Um câncer super agressivo. Na época eu morava no Canadá. Voltei para Porto Alegre para tratar o câncer. Voltei a Porto Alegre achando que estava errado o exame, que não era nada. Mas no fim era. Eu descobri que eu estava com linfoma não Hodgkin. Fiz 5 anos de tratamento, acompanhamento, quimioterapia, radioterapia. E estou há 15 anos já, firme e forte. Remesso. E mudou muito a minha vida. Acho que o câncer foi o primeiro grande divisor de águas e me preparou, talvez, para a paternidade, sabe? Eu não acho que eu seria um pai diferente se não tivesse tido câncer, tá? Não vou botar todo esse aprendizado no câncer. Mas eu acho que aquilo ali me virou uma chavezinha em relação ao tempo, a importância da urgência das coisas. O que é realmente urgente, o que não é? O que eu tenho que fazer agora e o que pode ficar para depois, sabe? O meu senso de urgência mudou com o câncer. Mas então tem esses dois caminhos de trabalho. E para as empresas, o Pireco Studio entrega desde pinturas em mural, que nem aqui no Caldeira, assim como ilustração digital para uma estampa, para uma campanha, para uma peça gráfica. Hoje em dia, muita ilustração para redes sociais. Começou a acontecer da galera animar meus desenhos, o que também já abre um outro universo, que eu explorei muito pouco ainda, mas me interessa bastante. Quem sabe a IA não te ajudei nessa... Total. Pô, tem um menino super novo que está me ajudando. Pô, quando passa pro motion é outro, assim, eu já nem quero mais ver meus desenhos parados. Não, já comecei a ficar pensando, pô, imagina isso num livro infantil. A pessoa compra o livro, daqui a pouco bota um QR Code ali e aquela animação dá uma mexida também. Tem um storytellingzinho ali também. Total, então já abre um outro universo. Só que é difícil, né, Gabi? Eu vejo que eu tenho uma cabeça assim meio velha, sabe? Eu sou um cara velho, eu sou um jovem velho. E é uma velocidade muito maluca hoje, né? As coisas mudam muito Toda quarta-feira mudou o negócio. Eu digo, pô, mas eu nem aprendi de quarta passada ainda. Se tivesse Semana Caldeira em novembro, ele já seria diferente do Semana Caldeira de agora. É muito intenso. Então eu tenho tentado respirar fundo, acreditar no meu processo, mas ficando sempre atento ao que está acontecendo. É isso. Isso dizer. Um conselho para quem é artista plástico, porque eu tenho um afilhado até que desenha muito bem, depois eu vou te mostrar os desenhos dele. Sempre alguém deve querer te mostrar os desenhos dele. Que idade ele tem? Ele tem 17. Tá, já é grande. Ele trabalha com realismo, ele desenha muito bem. Mas o que tu daria de conselho para quem está começando, para quem é artista e não conseguiu se colocar, porque tu tem um nome respeitado, né, no mercado, além do processo, né? Sim. O que tu daria de sugestão, de conselho? Olha, eu acho, uma coisa que eu sinto falta, depois da minha formação em design, anos depois, eu voltei e fiz o bacharelado em artes visuais, na URGS também, e uma coisa que me chamava muita atenção é, pô, tu faz um curso inteiro de artes visuais e tu não tem uma cadeira de mercado, tu não tem uma cadeira de precificação. E isso a publicidade e o design me ensinou, porque desde o comecinho da minha carreira como ilustrador eu sabia cobrar pelo meu trabalho, sabe? Sabia mensurar, não, pô, esse cliente aqui é grande, eles têm grana, vou segurar firme e vou valorizar, sabe? E acho que esse é o grande conselho. Eu vejo muito artista muito bom, a galera com um trabalho muito bom e que não se valoriza. Ou que acaba caindo nessa lenda urbana, sabe? Que a artista não precisa de grana, que a artista não pode cobrar, que daí é o galerista e tal. E eu acho que não, acho que isso tem que ser desde o início. Porque se tu não valoriza desde o início, depois é muito mais difícil de tu virar essa chave e começar a cobrar, porque daí todo mundo vai dizer, pô, mas tu cobrava bem pouquinho antes, porque agora tá cobrando muito mais, sabe? Então eu sou bem chato com isso, eu tenho minha tabelinha de minha hora de trabalho, quanto eu gasto com materiais, tudo que envolve de aplicações, de utilizações no meu trabalho.
E eu sentia muita falta disso na época da faculdade, sabe? Na faculdade de artes visuais tinha muita falta disso. Na minha formação de design tive algumas cadeiras, a SPM era bem focada nisso, mas na minha formação de artes visuais ninguém falava sobre isso. Eu acho que é talvez um conselho importante, porque é um trabalho, né, Gabi? Exato, não é feio cobrar, não né? Não é. E o segundo conselho é assim, eu não acho legal estar no ateliê todo dia. Assim como um advogado não acha legal para trabalho é trabalho, né? É um trabalho. Muitas vezes é aquele negócio, é transpiração, como eu falei, sabe? É estar ali batendo ponto no ateliê porque é o meu trabalho, sabe? E também não tem esse glamour todo, é legal, quero estar ali, ser artista. Não, é sofrido pra caramba, na maior parte do tempo, pelo menos pra mim. Ótimo. Onde é que o pessoal te encontra, te chama para os trabalhos? Pireco Estúdio, nas redes, Pireco com 2 Cs, _ estúdio, só STUDIO, ou meu perfil pessoal, Ricardo _ Pireco com 2 Cs. Muito obrigada pelo nosso Eu papo, muito obrigada pelo teu tempo. Valeu, Gabi.